Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Os Caminhos para a Sustentabilidade e Impulsionamento das Instituições Filantrópicas no Brasil. Evento este que tem o objetivo de explorar estratégias essenciais para garantir a sustentabilidade e o crescimento das instituições filantrópicas no Brasil. Este evento é uma realização da MV, empresa parceira da Federaçantas, e conta com a presença de ilustres convidados que irão compartilhar seus conhecimentos e experiências nos seguintes temas: gestão de custos, fluxo de caixa, ESG, paperless, interoperabilidade e jornada digital. A Patrícia Milk, diretora da Regional Minas Gerais da MV, fará a mediação de todo o evento. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os palestrantes, a todos os que estão presentes. Patrícia, é com você. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Como a Bianca apresentou, eu me chamo Patrícia Milk, sou diretora da Regional Minas aqui na MV e vou ser a mediadora deste debate super enriquecedor que teremos hoje. E convidamos alguns especialistas para que essa discussão ficasse ainda mais rica. Estão comigo aqui hoje o Francisco Coelho, superintendente financeiro e de controladoria da Santa Casa de Belo Horizonte, Valmir Júnior, diretor da unidade hospitalar da MV, Genilson Cavalcante, CEO da Green Paperless, empresa do ecossistema MV. Eu vou deixar agora os nossos convidados se apresentarem, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, né? Mas antes eu queria agradecer ao Francisco aí por ter topado, né, participar desse webinar com a gente. Então, Francisco, começa por ti aí a apresentação, por favor. Bom dia a todos, Patrícia, Bianca, Genilson, Valmir, toda nossa audiência. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Patrícia, já citou, né, e não precisa repetir. Francisco, sou administrador de formação, especialista em gestão financeira e gestão em saúde. Tenho 29 anos de atuação na área da saúde, né, comecei aos 15 anos como mensageiro, aqui na Santa Casa, inclusive. Né, passei por algumas áreas, né, trabalhei na área de atendimento, internação, pronto atendimento, faturamento, comercial, controladoria, planejamento estratégico e hoje estou aqui como superintendente de finanças e controladoria. Eu meio que segui o caminho da conta, né, na minha trajetória aqui na Santa Casa. Então, acho que o tema é muito oportuno. Também comecei, né, o fato de ter começado muito novo, né, eu gosto sempre de destacar que se tem um problema na Previdência Social, não é meu. Eu comecei com 15 anos aqui na Santa Casa e já passamos por muita coisa aqui. Então, acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora, viu, Patrícia? Excelente, Francisco. Valmir, pode te apresentar? Bom, meu nome é Valmir Júnior, eu sou diretor da unidade de produtos hospitalares aqui na MV. Assim como o Francisco, né? Eu também iniciei aqui na MV com 15 anos de idade, também contribuí muito para a Previdência. Estou na MV agora, em 1º de setembro, já vão fazer 37 anos de casa. Iniciei a jornada também como office boy, fui passando por todas as áreas, passei pela área de consultoria e implantação, fiz a implantação em projetos Brasil afora, depois fiz um desafio na área comercial, atuei por um bom tempo na área comercial, depois como gerente e diretor de produto para o Brasil e América Latina, e atuo agora como diretor da unidade de produto hospitalar, aí com um bom conhecimento aí do segmento de saúde, tanto privado quanto filantrópico, Brasil e América Latina. Genilson, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui para falar para vocês. Espero que nós todos tenhamos uma contribuição efetiva para que todos vocês saiam daqui com uma visão geral do que é uma digitalização, ou tornar um hospital digital, que é o objetivo da Green. Como já foi falado, eu sou o CEO da Green. Nós
trabalhamos no mercado de saúde, nessa área de saúde há pelo menos mais de 20 anos, e anteriormente eu trabalhei na área de indústria, trabalhei também na área de bancos. Nós participamos dessa evolução bancária que hoje existe aí no mercado. A gente trabalhou num banco onde iniciamos todo esse processo de informatização. Antes funcionavam com... E a gente conseguiu montar dentro desse processo a solução que a gente tem hoje. Nenhum de nós vai a banco há muito tempo, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e vamos seguir. Bom, como vocês podem ver, experiência é o que não falta por aqui. Então, vamos começar a nossa conversa. Vivemos em um período de grandes desafios e transformações. A sustentabilidade das instituições filantrópicas é um tópico de crescente importância. E a nossa missão é explorar estratégias e práticas que podem garantir não apenas a sobrevivência, mas também o crescimento e a excelência desses estabelecimentos de saúde. Então, vamos iniciar agora um dia repleto de troca de experiências. Temos certeza de que, ao final desse debate, todos sairão com insights valiosos para aplicar nas suas instituições. Novamente, muito obrigada pela presença de todos e eu desejo um excelente evento. Nós vamos começar aqui o debate com uma pergunta-chave que os nossos participantes eles podem responder, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho à medida que a gente for falando de cada bloco, né? Nós vamos ter 4 blocos hoje com temas diferentes e a nossa pergunta-chave que vai nortear o nosso webinar hoje é Francisco, Genilson e Valmir, né? Considerando os desafios atuais das instituições filantrópicas no Brasil, quais são as principais estratégias que vocês acreditam serem essenciais para garantir a sustentabilidade e o avanço dessas instituições nos próximos anos? Vocês podem ser breves, porque a gente vai se aprofundar ao longo da nossa jornada aqui. Bom, eu vou deixar para o Francisco começar, depois eu vou na sequência. Tá, joia. Obrigado, Valmir. Bom, antes de falar um pouco, né, no que eu acredito, Patrícia, é bom dar uma contextualizada. A Santa Casa de Belo Horizonte é um hospital de alta complexidade, 100% SUS, e por 2 anos seguidos foi o maior hospital no Brasil em atendimento SUS com base no número de AIHs produzidas. Então, é um volume SUS aqui muito importante e que faz com que focamos nessa sustentabilidade. Tem uma frase do nosso provedor, que eu gosto muito dela e gosto de repetir, ele fala muito, né? O paciente de hoje está sendo cuidado, mas e o paciente de amanhã? Né? Como que a gente vai tratar ele? O paciente que ainda não chegou no hospital, a gente vai estar aqui para atender ele. Então, esse foco em sustentabilidade, eu vejo hoje como... se for para citar, né, algumas questões estratégicas, eu sei que a gente vai aprofundar, mas a eficiência operacional está fortemente ligado. A gente tem outras ações, né, que é claro, né, acho que eu posso compartilhar isso com todos os colegas que estão nos assistindo, né, e com vocês, que é o próprio equilíbrio econômico do SUS. A gente está falando para uma plateia de hospitais filantrópicos, onde atendem no mínimo 60% de pacientes ao SUS, e a gente tem, além de equilibrar o contrato, garantir que ele seja sustentável ao longo dos anos. A boa notícia, né, que a gente teve recente foi a sanção da Lei 14.820, que garante o reajuste, né, que fala do reajuste, né, anual aos hospitais filantrópicos. Agora a gente tem que fazer valer, né, esperando publicar uma portaria junto ao Ministério da Saúde para fazer essa lei valer. Porque imaginem, né, deixar até essa provocação. Como ser sustentável sem ter atualização de contrato, né, Patrícia? Imagina fazer um contrato com a MV e falar, MV, eu vou faz um contrato comigo, mas eu não sei quando que eu vou reajustar, vou ficar 20 anos sem fazer nenhum tipo de ajuste. É lógico que nenhuma empresa se sustenta. E tratar os hospitais, de fato, como um negócio é importante para a sustentabilidade. Perfeito, Francisco. Patrícia, Valmir, Janilson.
Eu diria que é o seguinte, para a gente conseguir garantir essa sustentabilidade das instituições filantrópicas aqui no Brasil, principalmente as instituições de saúde nos próximos anos, e algumas estratégias elas têm que serem consideradas. Por quê? O custo da saúde ele vem aumentando muito. Há uma evolução com novos equipamentos, novos medicamentos, e esse custo da saúde ele aumenta a cada ano. Só que a remuneração, tanto do SUS, bem como o Francisco falou, a remuneração, essa atualização das tabelas não ocorre na mesma proporção que aumenta esse custo. Também da saúde suplementar, né, que os hospitais filantrópicos têm que ter aí 40%, aí no máximo 60% tem que ser destinado ao SUS. Então, existem algumas ações que têm que serem colocadas em práticas para garantir essa sustentabilidade. Eu vou começar falando que Valmir, Oi, vou pedir para te segurar porque a gente vai aprofundar isso no bloco. tá Senão já bom, vai dar um spoiler, só um spoiler. tá certo. E aí eu vou falar rapidamente assim dos pontos, não vou entrar. É diversificar as fontes de financiamento, né, através de empresas ou outros convênios. Investir não é custo, é investimento em tecnologia, para que a gente possa garantir uma excelência operacional, capacitação da equipe e da instituição, mudar o mindset, o setup das pessoas e ter um planejamento estratégico a longo prazo. Perfeito. Capacitação é o pilar principal, né? As pessoas, né? Exatamente. Genilson, tu queres colocar algo ou posso começar aqui as nossas perguntas? Não, só vou dar um insight aqui, que é o seguinte: hoje, por exemplo, para você fazer um investimento em tornar o hospital digital, o dinheiro gasto já está lá dentro do hospital. Isso já existe, já é gasto. É só Genilson, deixa eu isso te daí como interromper. investimento para tornar o Janilson, deixa eu te interromper porque está cortando muito aqui. O pessoal está falando que está cortando muito aqui no. Se tu puderes trocar a tua rede, porque a gente não está conseguindo te eu ouvir. vou tirar a imagem que eu acho que melhora. Tá bom, combinado. Ok. Bom, melhorou? Melhorou sim. Então, o que eu tinha falado, se torna, a gente sabe a dificuldade que existe nos hospitais filantrópicos de novos investimentos. E o investimento para transformar o hospital num hospital digital já é gasto hoje lá. Então, é você pegar esse dinheiro que você gasta e investir em tornar o hospital digital e ainda em retorno significativo. A gente fala um pouco mais quando você fizer as perguntas mais dirigidas. Pronto. Então, enquanto eu começo aqui com o Francisco, vou começar por ele, Genilson. Acho que tu vai ter que trocar de posição aí, porque realmente está cortando mesmo sem a tua imagem, tá? Bom, pessoal, nosso debate aqui a gente separou, como eu falei para vocês no começo, em 4 blocos, né? E são 4 blocos de perguntas individuais para a gente ter um pouquinho mais de aprofundamento e troca de experiências, né? Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre gestão de custos, né? Que o Francisco bem falou, o Janilson falou agora, o Valmir também já ia se aprofundar um pouquinho, acho que é o principal ponto, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a primeira coisa que a gente também tem que pensar dentro das instituições filantrópicas é o custo. Então, vou começar pelo Francisco. Francisco, como superintendente financeiro e de controladoria da Santa Casa de BH, quais as estratégias que você tem utilizado para otimizar a gestão de custos, né, em uma instituição filantrópica de grande porte como a sua?
Patrícia, como você bem lembrou, né, a gestão de custos ela é fundamental. Eu vou até aproveitar a ocasião para enaltecer o trabalho da Federa Santas, vem fazendo, né, junto com o Júnior e toda a equipe, para fortalecer essa estrutura de custos nos hospitais. A gente sabe que é uma demanda muito grande, né, de todos os filantrópicos. Nem todos têm um sistema de custos estruturado. Isso é raro no Brasil, né? Se a gente for pegar os hospitais Brasil afora, poucos vão ter uma planilha de custos que seja para apresentar. E aqui na Santa Casa a gente já tem um nível de maturidade bem interessante. Nesse momento a gente está inclusive começando a trabalhar custos por DRG, né, para favorecer isso. A gente está com o DRG já implantado. Acho que o Genilson abriu o microfone. Vou tentar. A gente está com o DRG implantado já aqui há 7 anos, já trabalhando já com a ferramenta, trazendo custo para dentro do DRG agora. Temos fortalecido muito o Apura SUS para compartilhar informações. Isso eu estou falando na parte de sistemas e controles, né? Painéis, né? A atuação junto com o planejamento orçamentário é fundamental para a gente ter esse controle de custos. A apresentação mensal de resultados que seja é fundamental para avaliar desvios, né? Rever rumos e trabalhar com foco naquilo que eu falei logo na introdução, e agora eu já vou começar a puxar um pouquinho mais, na eficiência operacional. Aqui na Santa Casa, a gente tem meio que isso no DNA. Eu acho, não é Santa Casa, eu acho que a maioria dos filantrópicos tem isso no DNA, que acaba tendo que se reinventar por questões de financiamento mesmo. A gente tem que procurar uma eficiência e uma forma de fazer melhor e mais barato. Eu vou citar 2 cases aqui da Santa Casa, só para vocês terem ideia de cases mais recentes. A gente tem vários projetos voltados para essa otimização do custo, mas alguns que chamaram a atenção, inclusive, a gente já teve grandes procuras aqui para benchmark, para avaliar como que a gente tem feito. Um relacionado ao escritório de gestão de altas, né, o chamado EGA. A gente implantou essa metodologia aqui na Santa Casa, já virou, inclusive, uma política do Estado, né, para o próximo Valora Minas, ele vai integrar essa política. E o que consiste o escritório de alta? É dar alta no paciente no tempo certo, no tempo oportuno, e aumentar a eficiência no giro de leito. Então, você otimiza o seu número, né? Sua gestão de leito mesmo, a eficiência operacional fortemente aí atuando. Só para ter ideia em números, né? Esse projeto ele começou em final de 23, mas tem toda a fase de treinamento, né? E agora em 24 que a gente começou já a apurar os resultados dele. Nós aumentamos em relação a 2023, nos 5 meses, só vou falar de janeiro a maio, porque junho a gente ainda está apurando, mais de 1.000 internações em relação a mais do que 2023. Dessas 1.000 internações a mais, Patrícia, 851 internações são de pacientes que estavam aguardando via central de internação, na UPA, aguardando vaga. Então, nós demos a oportunidade para pelo menos, né, tem atendimento eletivo no meio, mas 851 pessoas foram atendimentos registrados em UPA que estavam aguardando vaga aqui, né, em algum leito da capital, e a gente conseguiu dar essa oportunidade para esse paciente. E falando do ponto de vista financeiro, a otimização desse leito que a gente chama de área vazia, né? Porque quando a gente trabalha com o SUS, né, a gente tem um recurso que ele tem que ser suficiente até a saída do paciente, por mais que a gente tenha outros indicadores, né, a gente não vai falar aqui que a gente recebe só tabela, que a gente também está mentindo, a gente tem incentivos também atrelados ao financiamento do SUS, mas a gente, com essa eficiência, a gente reduziu, vamos dizer assim, não reduziu, né, deixou de gastar R$960 mil nesse período, quase R$1 milhão, aí de janeiro a maio, só com essa eficiência operacional. Isso um projeto, que é o Escritório de Gestão de Altas. Um outro projeto, né, falando aqui da Santa Casa, eu estou falando muito do hospital, mas assim, a gente tem um hospital 100% SUS, que é a Santa Casa, 1.153 leitos dedicados ao SUS. Temos um hospital São Lucas, que é um hospital de saúde suplementar, com 150 leitos de saúde suplementar. E temos funerária
temos um asilo e temos uma faculdade. Então, é um conglomerado de negócios, né? Mas Sim, nossa maior área é o SUS, né? Representa aí 86% do nosso giro financeiro. E nesse formato, nesse volume que a gente tem, nós adotamos também um novo modelo de compras aqui na Santa Casa. Esse também foi um projeto bem virtuoso, que iniciou também em 2023, com várias medidas, né? Inclusive medidas de sistema, como parametrização, né? A gente criar travas no sistema para liberação de material e medicamentos de acordo com protocolos. Isso foi muito eficiente, a gente fez até, inclusive, o MV possibilita esse tipo de ação, né? É muito importante a gente trabalhar a ferramenta a nosso favor. Nós trabalhamos também aqui, a Santa Casa ela tem um problema muito grande, quadrado dentro do hospital, ele é muito precioso, então tudo vira leito. E aí, a gente não tinha, até então, né, um almoxerifado ou uma central de distribuição grande aqui no hospital. E pelo volume que a gente consome, a gente trabalhava quase que just in time aqui. Saía do caminhão para a boca do paciente. A gente não tinha espaço para armazenar. E perdia também algumas oportunidades. A gente não conseguia comprar no melhor preço, porque aquele que tinha o melhor preço só me entregava daqui 15 dias. E eu não sim. tinha como esperar 15 dias. Eu preciso que a pessoa me entregue todos os dias. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de encontrar um fornecedor com logística suficiente para entregar na quantidade que a Santa Casa precisava diariamente. Com isso, né, trabalhamos várias questões, né, mas um grande diferencial foi a criação aqui do nosso centro de distribuição. Nós fizemos uma obra, né, nós pensamos em criar esse centro de distribuição terceirizado no primeiro momento. Várias empresas apresentaram projetos para a Santa Casa, projetos que variaram, só para você ter uma ideia, né, de 15 a 20 milhões de reais, cada projeto para criar um centro de distribuição, e aí nós resolvemos criar o nosso próprio. Né? Fizemos uma obra onde a obra e toda a infraestrutura foi 2 milhões de investimento. A gente criou um centro de distribuição bem moderno, né, que nos atende, com recurso próprio, né? É outra economia, mas aí é outro case de sucesso que Santa Casa tem uma empreiteira dentro dela também, né? Então isso também vira a nosso favor quando a gente vai fazer obra. E esse centro de distribuição, só para ter uma ideia, se a gente comparar os dados de compra, ticket médio, né, valor médio de item versus valor médio de compra, a gente já conseguiu uma redução de 10,8% já nesse primeiro fluxo de atuação, com todas essas ações, né? Se a gente comparar, pegando o ano fechado, né, 2023 com 2024, nós gastamos a menos 8 milhões em materiais médicos e medicamentos no ano. Se compararmos com 2021, que a gente estava naquele contexto de pandemia, de falta de insumo e preços elevados, a economia ainda foi muito maior, foi 15 milhões a menos, né, em 2023. Quer dizer, a gente aumentou nossa produção e estamos gastando hoje menos material médico e medicamento. Então, esses dois cases aqui, eu coloco eles assim num ranking de ações que a Santa Casa vem tendo para otimizar e melhorar o seu custeio, né, tornar a sua operação mais sustentável, eu coloco eles no topo da lista. Citando esses exemplos, né, além da gestão operacional, a pergunta ela deixa duas brechas, né? Como que a gente faz gestão de custos, mas como que a gente está atuando com a informação, né? Depois que a gente tem a informação, como que a gente faz para trabalhar com ela? Excelente exemplos, e eu te agradeço aí por compartilhar também, né, o investimento, que eu acho que isso é importante a gente sempre tangibilizar, né, não só o que a gente investiu, mas aquilo que a gente teve de retorno dentro das instituições, né. Eu vou aproveitar a tua pergunta, eu vou puxar o Valmir para a próxima. Valmir, pela tua experiência como diretor na unidade hospitalar da MV há 37 anos, e só um parênteses aqui, né, gente, a MV está completando 37 anos neste mês, né? Então, o Valmir tem 37 anos de casa, tá? Há bastante tempo aí com a gente, né? Com a tua experiência e apresentando, implantando e acompanhando os clientes na ponta, né? Qual a tua opinião, de que forma o software de gestão hospitalar ele pode auxiliar na redução de custos, desses custos operacionais, sem que comprometa a qualidade no atendimento? Bom, Patrícia,
excelente pergunta, né? Porque a gente vai colocar aqui como é que um sistema de gestão hospitalar integrado ele tem um papel fundamental na redução dos custos operacionais. E aí, quando a gente fala em redução de custo, a gente também tem que pensar que eu tenho que reduzir custo, mas eu não tenho que comprometer a qualidade assistencial, né? E aí Exatamente. a gente tem algumas formas que a gente consegue reduzir o custo operacional, mas sem comprometer a qualidade na assistência, que é fazer a otimização de processos, né? A implantação de um sistema, ele permite que a gente possa otimizar esse processo, a gente começa, a gente tem uma gama muito grande de processos administrativos e clínicos dentro de um hospital. Então, a gente automatizando esses processos, a gente consegue otimizar. Então, a gente consegue melhorar o processo da gestão de agendamento, né? Fazendo a utilização de tecnologias em que a gente tenha o autoagendamento, onde o próprio usuário ele possa fazer o agendamento da sua consulta, e tem um estudo da nossa área de inovação que o custo do agendamento de um procedimento através de um call center ou de um colaborador, ele pode chegar a aproximadamente R$ 10. Quando a gente está falando desse processo de otimizar o processo de agendamento de consultas através de aplicativo ou do site, nós estamos falando aí numa redução de custos em 10 vezes. Então, a gente tem aí o custo do agendamento para cirurgia, a gente tem o cancelamento das cirurgias agendadas por um erro de programação ou falta de material. Então, o sistema de gestão hospitalar, ele permite que a gente tenha uma eficiência, que a gente consiga melhorar e a gente consiga ter a eficiência nessas áreas aí. E aí, ainda dentro dessa área de redução de custo e contribuindo aquilo que o Francisco falou, a redução de desperdício tanto na estocagem, com o custo de estoque, a gente comprar de maneira mais racional, a gente não ter aquela compra excessiva, a gente consegue evitar compras desnecessárias e que aumentam o custo associado à gestão do estoque, à gestão de inventários. Então, a gente começa a comprar de uma maneira mais racional, de uma maneira em que a gente consiga negociar melhor com o fornecedor, através de outras soluções, de aplicações específicas para essa área. A gestão integrada, ela permite que a gente possa fazer a gestão financeira, né? Ela permite, integrado às áreas clínico-assistencial, integrado à área administrativa, a gente consegue ter uma rastreabilidade, Patrícia, daquilo que produziu, daquilo que faturou, daquilo que entregou, daquilo que a gente entregou efetivamente, o que a gente recebeu, o que foi glosado. Aquilo que foi glosado, ele permite a gente trabalhar na recuperação dessa perda, ou então a gente assimilar essa perda aqui. A gente consegue, dessa forma, ter de maneira precisa, saber onde a gente pode cortar o custo sem comprometer a qualidade assistencial. E aí a gente está falando, né? Melhorar a gestão dos leitos, melhorar a gestão do agendamento, tudo isso contribui para que a gente possa maximizar a utilização desses recursos. E aí, como a gente sabe, eu tenho um custo fixo, mas se eu maximizo a utilização desses recursos, eu vou conseguir ter uma rentabilidade maior em cima dos procedimentos que eu executar. E sempre, 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 como gestor, a gente tem que ter um painel de indicadores chaves, os famosos KPIs, para que a gente possa estar avaliando em tempo real a minha taxa de ocupação, a minha média de permanência, entre outros indicadores que eu poderia ficar citando aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas esses dados a gente é possível identificar quais são as áreas que têm um desempenho melhor, em que a gente pode trabalhar para melhorar a excelência, né, e a qualidade do atendimento. Em resumo, eu diria para você que o sistema de gestão hospitalar, ele desempenha um papel importante, ele é crucial
para que a gente possa melhorar e controlar o custo, garantindo a eficiência operacional? Então, a gente está vendo aqui que a gente tem que ter uma boa operação, tem que ter pessoas engajadas, tem que ter processo, mas a gente também tem que ter tecnologia embarcada, né, integrando tudo isso para trazer para a gestão uma visibilidade, né, do seu custo, para que vocês, né, dentro das instituições, consigam também proporcionar um atendimento melhor para o paciente, porque esse é o foco, né, equilibrar custos e trazer um atendimento de qualidade. E aí eu vou fechar esse bloco, que é um bloco super importante. Eu viajo muito, né? Estou sempre em cliente, tanto cliente da MV quanto conversando com o mercado. E gestão de custos, ela é uma pauta que tem sido abordada em todos os clientes, da dificuldade de fazer essa gestão de custos. Por isso que eu acho que esse bloco aqui é fundamental. E eu vou terminar com uma pergunta para o Genilson, que é um outro tema que está sendo bastante discutido, bastante demandado no mercado, né? Genilson, tu como CEO da Green, poderia compartilhar conosco como essa transição de um ambiente paperless ou sem papel pode contribuir para a redução de custos nas instituições de saúde hoje? Bom, gente, eu mudei aqui a rede, espero que agora tenha melhorado Super, aí. show. Perfeito. Bom, a gente mudou um pouco a política da Green em relação a isso. Antes, nós mesmos fazíamos o custo-benefício da instalação de uma solução paperless para os clientes. E agora, o que é que a gente faz? A gente dá suporte para que o próprio cliente faça isso. Então, é muito mais, digamos, é muito mais confiável, entre aspas, porque já era confiável quando a gente fazia, mas é muito mais confiável para a própria instituição que ela mesma faça esse processo e tenha a noção de que aquilo que a gente está implantando lá, ele não vai gastar nada, ele já gasta o que mais até do que efetivamente a gente tem com a solução. Então, a solução vai trazer uma economia para o hospital, não é nem um investimento. Você deixa de gastar com papel, você deixa de gastar com impressora, você deixa de gastar com toner, que são o efeito direto da instalação de um hospital digital, totalmente digital. Então, você deixa de gastar com tudo isso. Isso é efeito direto, fora a parte de natureza, fora a parte de meio ambiente, fora isso tudo. Então, isso é custo que você pode medir e você pode demonstrar que a solução que a gente instala, o hospital vai ter um retorno daquilo que ele já gasta hoje. Isso é que é importante. Então, essa mudança que nós fizemos foi muito boa, porque quem faz essa demonstração é o próprio cliente. Então, na hora que ele faz e que mostra para o administrador que aquilo que a gente está instalando vai ter essa economia, é muito mais, digamos assim, confiável, porque todo mundo pode dizer, não, a Green quer vender. Aí ela faz um approach que diz que vai ter economia, etc. Mas não, quem faz isso é o próprio cliente. E aí, quando a gente tem hoje, por exemplo, um hospital querendo fazer uma implantação desse suporte, a gente nem faz nada. A gente diz, olha, aqui a gente tem esse cliente aqui que fez esse estudo. Pergunta a ele como fez. E a gente dá todo o suporte para que o pessoal consiga fazer esse estudo e demonstrar que aquilo é viável com o que ele gasta hoje. Ele não vai gastar mais com isso. Pelo contrário, ele vai economizar. Então, só com a economia de folhas de papel, você já consegue pagar a instalação da solução, além de você ter uma tecnologia muito melhor, além de o meio ambiente vai agradecer, além de todas as vantagens que você tem com um hospital totalmente digital. E o que a gente percebe muito no dia a dia, né, Genilson? Tudo isso que tu falou, instituições também alugando galpões, alugando prédios, né, para armazenar os prontuários, né? O SAMI hoje virou um custo importante dentro das instituições, né? Então, o que tu tá trazendo para a gente, que sim, tem um investimento para investir na Green, para digitalizar todos esses papéis que correm dentro da instituição, mas tem um retorno a médio prazo, até curto prazo, dependendo do caso, né?
No caso de você fazer para frentemente, digamos assim, para falar, você vai deixar de emitir papel, então na hora que você faz isso, você já tem uma economia fantástica. Aí isso associado a você fazer a digitalização do teu legado, além de todas as vantagens de você ter um legado totalmente confiável, que não vai se perder, com acesso a quem precisa acessar de uma maneira bem simples. Além disso, que foi possível através de uma lei de 2018, você pode jogar o papel fora, você digitaliza todo o teu legado e joga o papel fora. Tem muito hospital que tem, por exemplo, andares inteiros dentro do próprio hospital, onde você armazena esse papel. E aí, o que é que você faz? Você pega aquilo, digitaliza, joga fora e pega aquelas instalações que são muito, digamos assim, viáveis para você transformar em consultórios, em laboratórios, em uso para atendimento efetivo aos pacientes. Você consegue fazer isso tranquilamente fazendo a digitalização do teu legado. Então, essa também é uma proposta que a Green leva para os nossos clientes e ajuda os clientes a fazerem a demonstração de que aquilo é viável e que você, a curtíssimo prazo, vai ter o retorno daquilo que você está investindo. Perfeito, Genilson. Eu acho que a gente se estendeu um pouquinho nesse primeiro bloco, mas é um bloco importante, né? É um tema importante, gestão de custos, como eu falei, né? Eu acho que todas as instituições têm esse desafio, né? De reduzir o custo e trazer um melhor atendimento para o paciente. Mas a gente vai agora para o segundo bloco e a gente vai seguir nessa mesma linha, né? A gente vai falar um pouquinho de fluxo de caixa, que eu acho que é um tema mais tranquilo. Tô brincando. A gente vai falar um pouquinho de fluxo de caixa e eu vou começar pelo Valmir. Valmir, na tua visão, de que maneira a implementação de um software de gestão hospitalar impacta no controle do fluxo de caixa nas instituições? Bom, Patrícia, eu venho acompanhando, trabalhando diretamente nos hospitais, Brasil afora e América Latina, e muitos hospitais já têm a cultura da tecnologia implantada. Mas, por incrível que pareça, existe uma área que ainda muitas das instituições que possuem um sistema de gestão, a gente fala em fluxo de caixa, ele diz, eu tenho um fluxo de caixa, mas quando ele abre, ele vai lá e abre uma planilha em Excel. Francisco, que está aí, ele pode comentar comigo que tem muitos hospitais, ele também que está atuando muito tempo na saúde. E aí, o que acontece? Isso acontece pela falta de integração entre as áreas do hospital. Quando você implanta um sistema de gestão hospitalar, você tem que estressar ao máximo o produto. E a importância de você implantar o fluxo de caixa é que quando você fizer a autorização de uma ordem de compra, esta informação dessa ordem de compra autorizada, ela já caia no seu fluxo de caixa como previsto. Quando essa nota fiscal entrar no meu estoque, ele vai lá mudar o status do meu fluxo de caixa do que era previsto para comprometido. Ou seja, já existe uma previsão, uma data para eu fazer o pagamento. E aí o que acontece? O mesmo ocorre com as receitas, onde eu tenho um faturamento, em que eu faço uma estimativa, uma previsão, mas no momento em que eu faço a entrega da fatura para a operadora, gero a nota fiscal, isso já tem que cair no meu fluxo de caixa. E a gente tem que trabalhar, e eu falo estressar, é porque uma ordem de compra que foi autorizada, que entrou parte desse produto, ele entrou no estoque, ele fica com saldo, com resíduo como previsto. Se eu não for lá e não cancelar, se eu não for comprar mais, não cancelar, isso vai poluindo o meu fluxo de caixa. E aí chega um determinado momento que o gestor da área de financeira diz assim, o meu fluxo de caixa não serve, porque os valores que ele traz ali previstos são muito distorcidos da realidade realmente. Então, o que acontece? Ele abandona e passa a utilizar. Então, é muito importante para que a gente tenha um fluxo de caixa dentro da solução e que ele seja confiável, porque tu ter uma informação em que tu não confie
é melhor você não ter. Então, o que que acontece? Você precisa fazer com que todas as áreas que impactem diretamente na informação do fluxo de caixa, elas tenham consciência que aquela informação inserida, ela vai ter um impacto lá no financeiro, porque através do fluxo de caixa é que eu vou poder fazer projeções e vou fazer também a possibilidade de fazer investimentos. Eu vou poder cruzar o meu fluxo de caixa com o meu orçamento para mim programar investimento a curto, médio e longo prazo. Então, esse é um assunto que ele é delicado, ele é importante e que muitas vezes as instituições elas não dão da importância elas dão, mas para realmente utilizar um fluxo de caixa dentro do sistema e não um fluxo de caixa em Excel. Por quê? É cuidar da qualidade da informação ali inserida, porque essa informação vai impactar no meu presente e no meu futuro. Então, essa importância a gente tem que olhar, pegar uma lupa e olhar com muita atenção, porque a área que faz a gestão do fluxo de caixa, ela recebe as informações. Ela não tem como ir lá e manipular as previsões de pagamento, as previsões de receita, o que entra no meu caixa, o que eu tenho de investimento e aplicação. Isso tudo são informações geradas em outras áreas, mas que refletem no trabalho da gestão do fluxo de caixa. E isso que tu está trazendo, Valmir, eu posso também trazer um exemplo, né? Uma certa vez eu fui visitar um hospital filantrópico de pequeno porte, médio porte, e aí a gente estava falando sobre gestão de custos e fluxo de caixa. Eu perguntei, né, se todo o processo passava pelo sistema. Eles falaram, não, tudo passa, a gente tem informação na palma da mão. Sempre que a presidência, o provedor pede informação, a diretoria pede informação, a gente tem. Eu falei, mas eu fiquei estressando, como tu falou, a pergunta. Eu falei, não, mas eles não têm isso integrado. Eu falei, tu pode abrir para mim como vocês trabalham hoje, para eu entender também se eu posso te ajudar com alguma solução, né? E aí ela abriu, e aí era uma planilha de Excel, né? Tinham várias visões ali dentro, mas era uma planilha de Excel que a gente brinca, né? Excelândia, né? Então, Exatamente. como é que a gente garante que a informação que está naquela planilha está correta? Porque é uma planilha que permite manipulação de dados. Então, quando a gente não tem um software integrado com as informações, tu vai confiar numa planilha de Excel. O Francisco riu ali quando tu começou a falar, Valmir, sobre, né, as planilhas. Então, vou puxar a pergunta para ele. Ô, Francisco, tu pode só uma compartilhar... colocação, Patrícia. Muitas vezes o cara diz assim, meu sistema todo de gestão é X, mas o meu fluxo de caixa no SAP. SAP é o sistema amparado em planilhas. E é uma realidade, isso não é exceção, né? É uma realidade não. Em várias instituições. E Francisco, eu queria aproveitar para te perguntar se tu pode compartilhar conosco quais são os principais desafios que você aí na Santa Casa enfrenta em relação ao fluxo de caixa e como é que você tem buscado superá-los? Como você falou, né, Patrícia, que tema bacana, né? É um tema que é complicado, né, Valmir? Antes de falar, eu vou até fazer um comentário aqui, né, que o Valmir começou com 15 anos na MV, igual a mim, só que eu não vou copiá-lo no tempo no parâmetro tempo de empresa versus tempo de casa, porque a Santa Casa tem 125 anos, então eu acho que eu não vou alcançar essa marca. Então não vai dar para acompanhá-lo, não. Então, mas bacana, assim, essa visão que o Valmir trouxe, né, para essa questão do caixa. Eu não vou negar, gente, eu também sou da Excelândia, porque é difícil hoje viver sem Excel, viu, gente? Não vou mentir, não. Por mais que a gente tenha um sistema, a gente joga para a planilha ali para tentar fazer alguma coisa e não tem como. Hoje eu não consigo viver sem o Excel, infelizmente. Eu vou ter que confessar para vocês isso aqui. Então, não. Mas, assim, o fluxo de caixa, a gente pensar que o fluxo de caixa o caixa é rei, né? Uma gestão
aqui que envolveu muito esse fluxo, né? Talvez para algumas pessoas da MV não seja novidade, mas nós viramos aqui o MV Soul em março de 2020. E não sei se você souber, ficaram sabendo que em março de 2020 aconteceu um negócio que eles chamaram de pandemia de Covid. Então, a gente virou o sistema dia 1º de março e dia 18 de março mandaram todo mundo para casa. Então, imagina uma virada de sistema dessa forma. Então, a gente passou o ano de 2020 praticamente gerindo o hospital pelo caixa. Então, a gente olhava o caixa, tinha dinheiro, pagava, estava bom, mas a gente não tinha informação ainda que o sistema estava sendo implantado. Então, foi um momento ali muito desafiador de ter esse controle de caixa na virada, né, do sistema. E, assim, a gente falar de gestão de fluxo de caixa, o que a gente tem que pensar? O fluxo de caixa é fim. Se você for do financeiro e ficar olhando para o fluxo de caixa, você não vai resolver esse problema. Você só vai lamentar ou agradecer, mas a maioria das vezes lamentar, né? Que você não vai ter dinheiro para pagar todos os compromissos. Então, o que a gente tem feito aqui de experiência, Patrícia, e tem dado muito certo na Santa Casa, são várias ações, né? Mas, assim, acho que uma que foi bem definitiva foi a aproximação, né? Criar mesmo interface com áreas, né? Como a área assistencial e a área de suprimentos. Uma porque compra e a outra porque consome. Então, né, a gente precisa trabalhar em conjunto essas áreas. Hoje eu estou aqui numa sala isolada por conta da transmissão, mas fisicamente, hoje nós estamos com mesas uma do lado da outra, até para facilitar, né? Olha, isso aqui é prioridade mesmo? Isso aqui realmente é urgente? Eu consigo planejar essa compra? Eu consigo faturar? Isso dá uma certa segurança para o nosso caixa. Como eu disse no início da apresentação, a maior parte do nosso movimento financeiro hoje é SUS, né? Então, a gente tem, de certa forma, uma previsibilidade da receita, mas, eventualmente, tem alguns desvios, né? Quando vira, principalmente, o orçamento, a gente tem algum atraso. São 3 entes que repassam recurso, né? Prefeitura Municipal, Estado e Governo Federal. Então, pode ser que aconteça alguma questão que envolva algum atraso de repasse, então a gente tem que estar preparado com essa previsibilidade. E atuando nessas ações mais próximas das áreas, né, o que a gente tem conseguido? Estabelecer, por exemplo, o Valmir citou bem aí, né, a questão da informação. Hoje a gente tem um painel de compras, que a gente faz um acompanhamento semanal do volume de compras. Apesar de a gente ter um pagamento definido com os fornecedores, a gente vai avaliando, olha, a primeira semana a gente está acima X% da última semana anterior, né? Como é que está esse movimento? Aconteceu alguma coisa no hospital? Está aumentando né? Teve algum item específico que acontece muitas vezes, né? Um período a gente ficou com falta de soro fisiológico, outro período a gente ficou com falta de contraste. Essa dinâmica ela é muito grande. Então, a gente entender um pouco essa situação, né? Algumas questões a gente usa, inclusive a nosso favor, como benefício fiscal. Então, a gente atua junto com a assistência, olha, vai ter falta de determinado item. Como aconteceu, por exemplo, eu citei o exemplo do contraste, que aconteceu isso recentemente, né? O que a gente planejou? Vamos fazer importação de contraste, né? Vamos planejar nossa compra e importar o contraste. Conseguimos trazer contraste da Turquia mais barato que daqui do Brasil, né? Como a vigilância sanitária, pela falta, abriu uma brecha de importação de medicamento, que ela não faz esse tipo de abertura, a gente foi lá trabalhando em conjunto, passamos uma possibilidade de importação. Além do consumo, né, a gente também faz uma priorização de compras. A gente olha para o nosso estoque, né, avalia, né, o lead time ali de entrega, avalia as possibilidades, faz a definição de fornecedores críticos, principalmente, e traz para a mesa, né, tanto a área de suprimentos quanto a área de financeiro. Ao invés de discutir lá na frente, a gente discute antes com o fornecedor os melhores prazos, né, como otimizar para a gente conseguir garantir esse giro. Eu deixo muito aberto para o fornecedor. Hoje, a gente claramente a gente consegue ver isso no financeiro. Fornecedores financiam o hospital. São vocês que vão financiar o hospital. Eu preciso receber primeiro para depois te pagar. Então, eu não posso ter um prazo médio de pagamento
menor do que o meu prazo médio de recebimento. Eu sempre tenho que trabalhar esse ciclo financeiro positivo, né, ao meu favor. Então, trabalhar compras com prazo mais alongado. A gente trabalhou também um projeto aqui que trouxe um ganho de eficiência para a gente muito grande, que para alguns fornecedores, né, a gente trabalhou com emenda parlamentar comprando à vista pelo menor preço, chegamos a ter ganhos de mais de 20% pagando à vista, né, para o fornecedor. E aí a gente abriu o mapa de compras durante um período maior. Isso foi uma ação até importante, que envolve aquela economia que eu citei também na pergunta anterior. Negociamos o limite de crédito com o fornecedor. Olha, você me fornece R$ 1 milhão de material e medicamento por mês. Eu preciso que você chegue no limite de 3 milhões. Quando chegar a 3 milhões, a gente paga a última fatura. Então, a gente consegue trabalhar em cerca de 90 dias com o fornecedor. Dá um fôlego também para o caixa. Excelente. Outras áreas também que a gente aproximou muito. Jurídico. Todo acordo, antes de fechar o jurídico, conversa com o financeiro. Qual que é o melhor prazo para pagamento? RH, a parte de demissão, que envolve aí, pagamento de rescisão trabalhista e tudo. A gente tem um valor pactuado no caixa. Isso não está no orçamento, está no caixa. Olha, até X de rescisão trabalhista, a gente consegue arcar. Segura nisso. Eu consigo ter previsibilidade. Senão, às vezes, faz um volume tem algum volume de rescisão que vai ultrapassar aquele limite. Como que eu vou fazer? De onde que vai surgir uma fonte para esse tipo de pagamento? Então, trabalha essa previsibilidade. Outra ação aí que envolve, falando aí da parte de RH, né, que eu citei, a gente faz um trabalho aqui e entrega isso como benefício para o funcionário, mas, na verdade, é um benefício para o fluxo de caixa. Valmir vai sabe muito bem disso, né? A maior dor para nós gestores aí no final do ano, qual que é no fluxo de caixa? 13º. Né? Você tem mais uma folha para pagar no final do ano, né? E isso com uma receita que ela é linear o ano todo. O que a gente tem feito para amenizar esse impacto? Hoje, a Santa Casa paga 50% do 13º para o funcionário no retorno de férias. Para o funcionário, isso é um benefício. Para o caixa, isso é uma maravilha. Ao invés de ter uma folha inteira para pagar no final do ano, eu tenho meia folha. Então, diluir a folha o ano todo, né, o 13º está diluído o ano todo para chegar no final do ano a gente conseguir ter esse pagamento. E, por fim, né, não vou... são várias coisas, Patrícia, essa pergunta. O fluxo de caixa realmente é uma coisa que... É excelente. Que me dá, assim... a gente tem que olhar o fluxo de caixa, né? A gestão financeira está toda ali. A gente trabalhar muito alinhado com a captação de recursos, né? Quem recebe emenda parlamentar, quem recebe, tem convênios incentivados, tem que trabalhar próximo, área de planejamento e projetos e captação de recursos. Por quê? Hoje a gente conseguiu boa parte das emendas parlamentares vinculadas a custeio da operação. Só que nenhum deputado quer tirar foto do lado de um contra-cheque. Ele quer tirar foto do lado do equipamento, né? Ele quer tirar foto do lado do tomógrafo, do lado do ultrassom, ele não quer tirar foto do lado do estoque do hospital. Então, o que a gente tem feito de acordo, né, com isso? Falando em acordo, né, tem uma questão que foi uma grande virada também para a Santa Casa, que hoje o que a gente estabelece, muitas vezes o deputado fala assim, eu mando dinheiro para você, mas a hora que eu precisar de uma vaga, aí você arruma para mim? A gente não pode fazer isso. A gente tem um ataque, né? A gente tem um termo de ajuste de conduta assinado com o Ministério Público, onde a gente não pode influenciar no fluxo de internação. Né? Hoje, o telefone da Santa Casa, da Central de Internação, ele é fiscalizado, inclusive. Então, a gente já fala, olha, não consigo. Infelizmente, se você vai mandar recurso para a Santa Casa achando que eu vou conseguir vaga para você de internação, esquece. Tem que ser pela causa. Então, o que a gente tem criado aqui? Os chamados guardiões. Então, olha, deputado, você quer ser guardião da oncologia, né? Ou da nefrologia, ou da oftalmologia, ou das cirurgias eletivas, nós vamos criar um programa, tem uma parte que é deficitária hoje da operação, então a gente vai utilizar essas emendas para custear essa operação e ampliar o atendimento. E aí ele divulga na rede dele, olha, possibilitei o aumento de 1.500 consultas, ou 1.000 cirurgias, ou X em tratamento oncológico. Então, é pela causa. A gente apresenta uma causa, olha, temos um problema nesse segmento.
nós temos uma causa importante, né? A gente tem vários projetos, né? A gente, Santa Casa, está com um projeto aí que está para sair, que vai ser um grande marco aí para a saúde de Belo Horizonte, que é uma casa, na verdade, uma casa não, né? Uma extensão do atendimento nosso aqui hospitalar, mas focado no autismo, né? Hoje a gente não tem um atendimento voltado para o autismo na rede SUS totalmente completo, né? Que é um Sim, acompanhamento longo. Então, a gente sim. tenta pegar essas causas que são dores da sociedade e apresentar essa dor. E nessa dor vem junto o pacote de déficit que a gente tem na operação. Então, a gente fala, olha, tem essa operação aqui que ela tem X de déficit, a gente consegue ampliar o atendimento se a gente garantir a cobertura desses itens aqui que não são cobertos, mas, além de tudo, ampliar e assim dar um retorno para a sociedade. E isso tem sido bem virtuoso, essa proximidade com a captação. Olha, Francisco, eu estou encantada, apesar de vocês serem clientes, né, e eu ser diretora aí da regional. Assim, no dia a dia a gente acaba não acompanhando, né, todos esses projetos que vocês têm, mas assim, muito bacana, parabéns a ti, parabéns à Santa Casa aí por essas iniciativas. Faz toda a diferença, né? No fluxo de caixa, no atendimento, em tudo, né? Eu acho que a gente já falou bastante assim de custos, né? Falamos bastante aí de fluxo de caixa com os excelentes exemplos aí que o Francisco e o Valmir nos trouxeram. Então eu vou para o terceiro bloco e a gente vai falar um pouquinho de dois temas que também estão bastante em voga, tem sido bastante debatido no mercado, mas hoje eu percebo que as instituições assim não estão aplicando de fato, né? A gente vai falar um pouquinho de ESG e interoperabilidade. E aí, Francisco, desculpa, mas eu vou começar contigo. E te perguntando, né? Eu sei que vocês têm um bom exemplo aí para compartilhar com a gente, mas trazendo um pouco a nossa discussão para a importância, né, da interoperabilidade, na tua experiência, quais são os principais desafios dessa pauta no universo das Santas Casas do Brasil? Conectar todos esses sistemas integrados. Como vocês têm trabalhando? Qual é o principal desafio que tu enfrenta hoje dentro da Santa Casa e que tu acha que é um desafio para todas? Olha, eu vou até fazer um paralelo aqui, né, que a gente fala da SG e da interoperabilidade. No caso da interoperabilidade, diversidade não é bom, né? Diversidade de sistema que eu estou falando. Já na SG a gente trabalha com diversidade, mas essa diversidade de sistema, essa coxa de retalhos que os hospitais trabalham, né, com vários sistemas integrados, que, né, com certeza podem gerar aí uma possível falha de comunicação, de troca de informação, eu acho que é um dos grandes desafios. A gente tem outros desafios, né, trazendo aí para a questão de governança. Recursos limitados, a gente não pode deixar de falar, né, a gente tem, muitas instituições têm essa dificuldade de investimento, principalmente voltados aí para a questão de segurança da informação. Hoje, com o LGPD, a gente tem esse foco, né, principalmente com troca de informações. Então, a gente trazer esse universo para dentro do hospital, ele acaba sendo um desafio, né, para a instituição. A gente fica, eu compro material, medicamento, ou invisto em sistema? Eu invisto em governança e tecnologia? Então, é uma pergunta que no dia a dia não é fácil de ser respondida. A gente sabe da necessidade, mas né, isso gera bastante desafio. A integração de sistemas, que é uma coisa que a gente está vendo aí, por exemplo, um movimento importante, né, no Ministério da Saúde com o SUS Digital. Quero ver, né, o que vai acontecer sobre isso. O que a gente tem para avançar, mas a gente ter esses sistemas integrados, né, de serviço público e serviço privado é interessante. Hoje, por exemplo, a gente fala em fila, tem fila de cirurgia eletiva, tem fila para exame, mas pergunta para a prefeitura quantas pessoas tem na fila. A maioria não sabe te responder, né? Tem gente ali na fila que já fez o exame há muito tempo, tem outros que já resolveram de outra forma. Então, tem várias questões nesse sentido para serem discutidas. Eu vejo essas questões mais voltadas para a interoperabilidade bem desafiadoras, né, em relação a isso. Tem como tratar?
né? É lógico que a gente vai buscando soluções, né? Criar painel, criar mecanismos de segurança, de auditoria, mas passa também por essa mudança e essa adequação dos hospitais hoje, né? Começando aí, como eu falei, da coxa de retalho. Agora, Patrícia, você falou da questão da ESG, então eu tenho que falar algumas questões também de Claro. ESG, que é bom a gente trazer, né, a público, né? A Santa Casa ela foi aceita recentemente, né, no Pacto Global da ONU, oficialmente, de forma oficial, né, pelas ações que ela vem praticando, né, a prática aí recomendada pela ABNT, né, a 2030, que balizou esse projeto nosso, né, esse compromisso nosso ESG. No ano passado, a gente está soltando nosso relatório de gestão, a gente ficou em segundo lugar no Prêmio Ser Humano, em 2023, com um case aqui nosso de sucesso, que foi a capacitação na língua brasileira de sinais. Né? Nós utilizamos, inclusive, o recurso de um programa do Ministério da Saúde, que é o PRONAS, onde as empresas que pagam imposto de renda podem direcionar, né, um percentual do imposto de renda devido para algum projeto, e a gente capacitou vários projetos, várias pessoas aqui do hospital, na língua brasileira de sinais, e esse projeto, né, ficou em segundo lugar. Bacana. Nível nacional, Parabéns. bem interessante. E, assim, trazendo para o ponto de vista, né, para outras questões, né, ambientais, a gente tem os fornecedores hoje na plataforma do Ibracem, né, para segurar a questão de ética e integridade, que para a gente é importante. E a Santa Casa ela vem também aderindo, falando dos principais aqui, né, vem aderindo também a projetos aí de redução do consumo de energia. Nós temos hoje fizemos uma migração, né, para o mercado livre de energia no ano passado, né, no final do ano passado, que a gente teve que fazer alguns investimentos, né, criar uma subestação nova aqui de energia, mas esse projeto já trouxe uma economia de energia para o hospital de R$ 590 mil agora em 2024. Gastamos menos energia elétrica, né? Isso já vem acontecendo aqui na instituição há mais tempo. A gente fez um projeto junto com a fornecedora de energia aqui do estado, que é a CEMIG. Fizemos a substituição de todas as lâmpadas do hospital por lâmpadas de LED. Então, já vem um trabalho grande a respeito disso. Agora, aderimos ao mercado livre de energia. Estamos também com convênio com duas instituições, uma que chama OSENG, que é uma associação voltada nesse sentido, onde a gente já conseguiu um contrato com eles de 25 anos, onde eles fazem a doação de 10% para a Santa Casa do que eles captam de energia solar. Então, também é uma economia grande, né? E junto com a Cicobi Credicom, também um contrato de 30 anos para também doação de uma captação que eles fazem de energia solar, na ordem de 10%. Então, são ações que, às vezes, né, o financeiro, eu falo até por mim mesmo, sabe? A gente olha as questões de ESG e fala logo o impacto do custo, né? Porque não deixar de pensar em custo. Né? Uma colher descartável de plástico por uma de biodegradável, que custa 30% a mais, a gente, poxa, mas olha o impacto que isso vai dar. Né? A gente pensa logo no custo. Então, a gente tem que trabalhar também, né, no sentido de atender essas questões, né, tirar alguns benefícios. Francisco travou, né, pessoal? Deu uma travada. Tá. Opa, ele caiu. Bom, como estamos ao vivo, né? Cada um em um estado. Essas coisas acontecem. Tu quer concluir, Francisco? Cortou alguma coisa minha? Eu não sei onde eu parei. Cortou. Tu estava falando do desafio, né? Da gente trabalhar o ESG e a questão do custo, né? Que financeiramente é difícil equilibrar. Sim, eu já escutei, inclusive, alguns profissionais da área financeira, né, falar que ESG tem que vir depois da linha do lucro. Né? Primeiro eu tenho o lucro, depois eu resolvo a questão da ESG. Mas
acaba que não tem como a gente não trabalhar essas práticas, né, essas políticas nas instituições. Hoje não é nem uma, não vamos dizer que é uma tendência, é uma necessidade. É a realidade, o mundo está trabalhando nesse sentido, né? Então, a gente tem que buscar essas ações. O que eu citei no finalzinho foi da questão de algumas mudanças que geram realmente impacto, né? Sim. Acho que uma pessoa até comentou no chat aí, né, que eu falei, a substituição Da colher. de uma colher de plástico por uma colher biodegradável, isso tem Sim. impacto financeiro, né? Tem, até puxando um pouquinho, eu estou lembrando aqui da fala do Genilson, né, da questão do papel. Outra ação que a gente está com ela aí caminhando, né? A certificação digital nossa já está sendo expandida. É um trabalho muito lento, porque nós temos aqui um corpo de funcionários muito grande, né? Vou falar o número de funcionários totais, mas é lógico que a gente não precisa certificar todo mundo, né? São só os que estão diretamente ligados à assistência. Mas são quase 8.000 pessoas, né? Incluindo médicos que não estão na folha diretamente, mas vão estar ligados ali ao prontuário, para trabalhar certificação, treinamento e trabalhar todo esse fluxo. Então, é uma questão que a minha grande expectativa, né, Genilson, da gente, nos próximos projetos, né, o projeto nosso é de curto prazo mesmo, né, já está voltando aqui, talvez em 2025, já falando, olha, já estamos paperless lá, já estamos sem papel. Porque realmente o consumo de papel é impressionante, né? Eu acho que daqui 1000 anos, né, quando forem escavar aí, vão encontrar um hospital e falar que é uma fábrica de papel. Mas se tivesse né, fazer uma avaliação nesse sentido, que realmente o hospital gera muito papel, muito, muito, muito mesmo. Então, caminhar também para essa etapa também, que é um desafio nosso aqui. Quando a gente debate ESG, né, o desafio sempre é começar. Então, eu fico feliz por escutar aí as iniciativas da Santa Casa, mas que isso fique para todos os participantes, né? A gente tem que começar de algum ponto, nem que seja realmente começando pelo próprio hospital, eliminando o papel do primeiro atendimento, depois tratando o SAMI, mas pelo menos o primeiro atendimento, a gente conseguir eliminar ali, a gente consegue ter um resultado bem importante, né? E aí eu vou conectar a tua fala, Francisco, de novo, né? A gente precisa puxar um pouquinho para software, né? Então, vou perguntar para o Valmir aqui. Valmir, na tua opinião, como a interoperabilidade ou a comunicação e integração de diferentes sistemas, né, pode melhorar a eficiência operacional e o cuidado ao paciente nas instituições de saúde? Bem, Patrícia, há aproximadamente um pouco mais de 10 anos, a gente fala aí no início dos anos 2000, a gente falar que duas tecnologias de distintos provedores, fornecedores, desenvolvedores de solução para a área de saúde fossem se comunicar, a gente estaria achando que isso era alguma coisa meio que maluca, meio que fora de propósito. Mas com esse processo de transformação digital da saúde e da jornada digital do paciente, em que ele saiu e veio para o centro do negócio, que o paciente passou a ser o centro, a interoperabilidade hoje ela é inevitável. Eu diria que não é inevitável, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai melhorar a eficiência operacional e também vai melhorar o cuidado que a gente dispensa ao paciente nas instituições de saúde, nos hospitais, né? E aí a gente pode falar como é que ele pode melhorar o cuidado ao paciente, a interoperabilidade. Primeira coisa que a gente pode falar em grau, né, numa curva A, está a integração dos dados clínicos. Ou seja, eu vou ter toda a história clínica do paciente numa única solução, numa solução que vai conversar com outra solução e que vai trazer essas informações médicas e de saúde dos pacientes, elas podem ser compartilhadas, gente. A informação é do paciente, não é da instituição. E a gente tendo essas informações de saúde, elas compartilhadas, né? A gente tem um histórico completo de tudo que ocorreu do paciente, tanto na atenção básica, na atenção secundária, quanto na atenção terciária, né?
Então, a gente tem todo o histórico. Isso é fundamental. Quando a gente fala isso, a gente é fundamental para que o médico possa tomar uma decisão clínica, definir um diagnóstico, né, com os profissionais de saúde. Ele pode ali reunir a equipe, ele tendo as informações completas, ele pode ser mais preciso. E com essas informações, elas compartilhadas, a gente tem um efeito de causa e efeito. A gente tem a causa interoperabilidade, o compartilhamento das informações clínicas, e a gente tem o efeito, que é a redução de erros, duplicação de exames e procedimentos que já foram realizados no paciente e que são, às vezes, desnecessários. Então, a gente pode acessar as informações clínicas do paciente e verificar que aquela tomografia que ele fez na outra instituição já está ali disponível, não preciso fazer novamente. A gente fala aí de uma tomografia, mas pode ser um hemograma. E para quem está falando em um hospital filantrópico que tem recursos limitados do SUS, isso é fundamental. A gente consegue melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Por quê? E os diferentes serviços, né? Ele sai de uma instituição, vai para outra, a gente consegue melhorar essa comunicação que tratam, né, essas instituições tratam do mesmo paciente. A gente pode dar como exemplo aí o projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, que automatizou todas as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, as unidades intermediárias de saúde e os hospitais. Ou seja, aonde o cidadão ele chega, ele tem toda a história clínica. Se ele chegou no hospital, eu consigo visualizar o que ocorreu na atenção básica, o que aconteceu numa emergência em que ele foi atendido, se ele saiu da UPA e foi para o hospital, eu consigo ter toda a rastreabilidade da história clínica. E isso melhora a eficiência operacional. Quando a gente integra todos os dados no registro eletrônico de saúde do paciente, que é o RES, né? A gente consegue ter acesso aos exames de laboratório, medicações prescritas, exames de imagem, acesso às imagens, e a gente consegue fazer com que, consequência disso, a gente tenha mais tempo no cuidado direto ao paciente e precisão na definição do diagnóstico. Ou seja, eu consigo melhorar a precisão no diagnóstico. Por quê? Porque eu tenho toda a história clínica do paciente, eu não tenho somente uma parte daquele episódio. Eu tenho toda a história clínica, aonde o paciente se encontra dentro daquele contexto, as comorbidades, internações anteriores, atendimentos prévios, o histórico de sinais vitais e resultados de exames. Isso permite eu ter uma precisão maior na definição do diagnóstico e ser mais rápido. E também, quando a gente fala em saúde populacional, isso serve de suporte para que a gente possa definir os perfis e a gente possa definir política de saúde pública, né? Porque eu consigo ter uma visão geral. E também a gente melhora a experiência do paciente. A interoperabilidade, ela permite que o paciente possa ter um cuidado de saúde integrada, onde ele faz parte do processo. Eu também estou empoderando o paciente, porque eu posso definir e disponibilizar toda a história clínica do paciente para que ele tenha acesso a partir do seu dispositivo móvel, do seu celular. E aí eu estou empoderando o paciente, né? E também os profissionais de saúde. E aí eu diria para você que a interoperabilidade ela não otimiza somente o processo operacional, mas ela também eleva e põe o cuidado assistencial em uma outra prateleira bem mais elevada, né? Valmir, eu não quis te interromper, mas vai ter que dar uma limpadinha aí na tua câmera, porque eu achei que era só para mim, tem uma nuvenzinha aqui na tua frente, a gente não está conseguindo te enxergar. Mas, para fechar tua fala, Valmir, eu acho que isso é sonho de consumo de todos nós, né? Enquanto pacientes, enquanto gestores, tu ter o prontuário eletrônico, né? Na palma da mão, fazer um exame no laboratório,
ter o resultado, tu sair para um outro hospital para apresentar para o teu médico, tu tá com todas as suas informações ali, todas as empresas se conectando, né? Isso é um super desafio para quem trabalha nas instituições, mas principalmente para quem trabalha no desenvolvimento de software. Hoje a gente tem tecnologias que permitem essa interoperabilidade, mas nós temos aí toda uma questão legal envolvida e não é simples fazer isso no dia a dia, né? E as instituições também têm uma questão importante que é o compartilhamento das informações. Então, isso é uma pauta bastante importante, a gente vai ouvir falar muito sobre interoperabilidade aí nos próximos meses, nos próximos anos, mas eu acredito que, de novo, como o SG, a gente precisa começar, né? E para encerrar esse bloco, eu vou perguntar para o Genilson, né? Como a gente viu, Genilson, na fala do Valmir e do Francisco, sobre as questões de interoperabilidade e ESG, a gente constata, né, que é algo indispensável em qualquer instituição de saúde nos dias de hoje. Diante disso, quais são as principais barreiras que você tem encontrado na implementação de soluções como a sua, né, paperless, que eliminem o papel das unidades de saúde e como você tem procurado superar? Se tu puder trazer algum exemplo para nós, seria importante. Perfeito. A gente tem uma vantagem muito grande em relação à interoperabilidade, porque a Green tem um software que permite você fazer integrações, mesmo sem ser intrusivo no software com o qual a gente está integrando. Então, não importa. Tanto que hoje nós não estamos integrados só com a MV, estamos integrados com todos, ou pelo menos os mais importantes softwares de gestão do mercado. Então, eu não preciso que o software do outro lado escreva código para poder integrar com a gente. É claro que é melhor que ele use o microserviço, porque o microserviço é uma tecnologia muito mais avançada e aí ele tem que mexer lá para usar os nossos microserviços. Mas se ele não usar, a gente consegue integrar com qualquer solução de mercado. Então, isso permite que a gente entre em qualquer instituição com qualquer software. Então, isso é muito legal. A gente não tem restrição para entrar qualquer que seja o software de gestão que seja usado na instituição. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao modelo ESG, a Green, por si só, é uma empresa que traz a opção para o nosso cliente obter uma certificação no selo ESG. E aí, uma coisa é parecer, outra coisa é ser. Então, a gente parece por quê? Porque a gente elimina o papel, praticamente, que a gente elimina gastos excessivos com energia, porque não preciso mais de impressora, com toner, com um conjunto de coisas que são amigas do meio ambiente. Isso é o parecer. E o ser é o quê? É o que a gente está fazendo agora. A gente está obtendo um selo internacional de que nós somos uma empresa ESG. Nós somos uma empresa que praticamos as três letrinhas que estão lá no ESG, que é a parte do ambiente, que é o environment, a parte do social, aquilo que a gente pratica com os nossos colaboradores, e a parte de governança, que é aquilo que a gente pratica do melhor que existe nessa parte de governança e economias de uma maneira geral. Então, esse selo nós vamos conseguir até o final do ano, com uma empresa internacional que vai fornecer selo para a Green, e isso vai ajudar também os nossos clientes a obterem também do lado deles, porque eles já usam uma empresa que já tem um selo com essas características. Então, tanto do lado ambiental de ESG, quanto do lado de interoperabilidade, a Green já tem uma ação muito forte e é importantíssimo que os nossos clientes são todos, eu tenho clientes MV, obviamente, a integração com o MV é um pouco melhor porque a gente consegue escrever dos dois lados, mas a gente tem integração com todos os outros sistemas de gestão que estão no mercado. Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar para o pessoal aí. Perfeito, Genilson. Pessoal, nós teríamos um quarto bloco, mas que a gente falaria sobre transformação digital nas instituições filantrópicas, né?
mas eu acredito que durante o nosso debate a gente já abordou de forma bastante ampla, né? Eu acho que tudo que a gente falou até agora leva à transformação digital da instituição. Então a gente vai pular esse bloco, porque eu entendo que a gente já ficou claro para todo mundo o que a gente precisa fazer para, de fato, lá na ponta, a gente ter realmente a transformação digital na área da saúde, né? Mas eu queria deixar uma pergunta final a todos. Eu vou pedir pelo tempo, né? A gente já excedeu um pouquinho. Que vocês pudessem ser breves, a gente já estressou bastante os assuntos, foi super enriquecedor. Eu acredito que todo mundo que está participando aqui do webinar hoje aprendeu muito, eu aprendi muito. Então, eu vou deixar uma pergunta final para todo mundo aqui, para todo mundo não, para o Genilson, para o Francisco e para o Valmir. Né? Nós tivemos muitos insights, mas de forma breve. Quais são as principais tendências e inovações que vocês acreditam que irão moldar o futuro da sustentabilidade nas instituições filantrópicas de saúde no Brasil nos próximos anos? Tem uma ordem, Patrícia? Não, fica à vontade, Francisco, por favor. Bom, vou ser breve, então, como o tempo já foi estendido aí. Tem alguns pontos que eu acredito que sejam tendências, já estão acontecendo, aliás, né? A telemedicina, eu acho que a tendência é crescer ainda mais, né? A gente acabou de sair um programa, inclusive do governo federal, que é o PIMAI, né? Programa Mais Especialistas, ele já vem naquele pacote com a telemedicina também, envolvendo telemedicina. Isso para a gente, eu acho que é um ganho, porque a gente está aqui na capital, mas tem pessoas que viajam 600 quilômetros para ter acesso a uma consulta. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, vem uma mãe aqui para entregar o resultado de um exame, né? Viajou não sei quantos quilômetros, veio com a criança, né? E deixou 2 lá para outra pessoa olhar. Olha só, poderia resolver tudo com a telemedicina, né? Para que vir aqui mostrar um resultado de exame para o médico? Então, o Valmir colocou bem essa questão do prontuário unificado, acho que vai ajudar muito e vai impulsionar ainda mais a telemedicina. Esse, para mim, é um ponto. O outro ponto, que eu acho que daqui, aí já estou fazendo aí uma projeção um pouco mais para frente, um outro marco vai ser, sem dúvida, inteligência artificial. Acho que da mesma forma que hoje a gente fala de antes da internet e depois da internet, daqui a alguns anos a gente vai falar antes e depois da inteligência artificial, que a gente está começando a utilizar, mas daqui a pouco a tendência é a gente ter aí uma virada muito grande de chave e eu acho que vai ter o antes e depois também da IA. Perfeito, Francisco. 2 pontos excelentes. Valmir, tu quer contribuir? Puxando aí que a gente está falando de IA, tu está no mudo. Eu diria para você que os 2 pontos que o Francisco trouxe realmente estão na ponta, né? Então, eu diria na pirâmide, ele está lá no topo, que é a telemedicina. A telemedicina ela avançou nos últimos 4 anos mais do que nos últimos 20 anos. A pandemia, esse é um legado que a pandemia deixou de Covid-19, que foi a telemedicina andar a passos largos. Mas tem um processo nessa transformação da jornada do paciente, transformação digital da jornada do paciente, que é o monitoramento. Eu consegui monitorar o paciente fora da instituição, aqueles pacientes, principalmente aqueles pacientes crônicos, para que eu possa dar uma qualidade melhor de atendimento para ele, eu monitorar esse paciente crônico e, de uma forma, eu consigo fidelizar. Então, essas soluções, dispositivos móveis, uma balança digital, um glicosímetro, um termômetro, tudo isso integrado a um aplicativo que manda essas informações para o hospital identifica e já faz um envio de mensagem para o paciente dizendo, olha, os teus exames de rotina estão fora dos valores normais, dos padrões, vamos fazer uma telemedicina, uma teleorientação, porque muitas vezes o paciente mora longe, Minas Gerais é um estado grande, muitas vezes o paciente tem que passar 5, 6 horas, 10 horas dentro de um ônibus para poder chegar a Belo Horizonte. Então, você já pode utilizar, pegando um gancho aí na telemedicina. Então, esse monitoramento ele é muito importante. E a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, sem sombra de dúvidas, é o caminho, né?
Onde a gente vai chegar a um ponto em que o paciente e o médico eles vão estar discutindo o caso, o paciente e o médico vai estar perguntando e o paciente respondendo. Ele vai pegar essas informações que hoje eles têm durante a consulta, ele vai trabalhar essa informação, estruturar essa informação e trazer para o prontuário. E melhor, ele vai já dar um diagnóstico. E aí o médico, ele é lógico, ele vai antes de fazer o fechamento, ele vai avaliar e vai dizer, olha, estou de acordo, não estou de acordo, eu tenho que acrescentar mais algumas informações. Mas esse aprendizado da máquina, ele anda muito rápido. Então, a inteligência artificial, o monitoramento e a telemedicina, eu diria para você que são os 3 próximos passos, além de soluções em que o próprio paciente ele possa compartilhar suas informações clínicas aonde ele estiver. Ele pode chegar e compartilhar as informações muitas vezes que ocorrem fora do hospital. Os costumes de vida que ele tem, os hábitos que ele tem, se ele pratica atividade física, se ele é um tabagista, se ele é um etilista ocasional, ou se ele usa frequente o uso da bebida. Essas informações todas ele vai lançando, e essas informações vão alimentando o registro eletrônico de saúde, e que através lá do algoritmo, uma hora ele vai disparar e vai dizer assim, ó, esse paciente aqui tem risco de infarto agudo do miocárdio ou de acidente vascular cerebral, porque um paciente com estas características, a deterioração da saúde dele vai ocorrer em X tempo e ele vai ter, consequentemente, ele vai ter um AVC ou vai ter um infarto agudo do miocárdio. E é importante falar, né, Valmir, que isso já existe, né? Aqui no Brasil, a gente está engatinhando nesse tema, por isso que é tão importante a gente construir essas conversas, né? Nós temos uma operadora nos Estados Unidos, tem uma operadora nos Estados Unidos, a Kaiser Permanente, que ela já trabalha nesse modelo há mais de 10 anos, né? Então, é uma operadora que tem mais de 10 milhões de beneficiários e já trabalha assim. Eu vi uma apresentação deles, eu nunca vou esquecer, há 7 anos atrás, e eu fiquei encantada. E a gente está aqui hoje, em 2024, falando ainda das barreiras, né, das dificuldades da interoperabilidade e tantas outras questões que fora do Brasil isso já é uma verdade há bastante tempo, né? Então, é um desafio nosso como gestores e como propagadores aí, né, da tecnologia na área da saúde. Patrícia, que no Brasil a gente já tem segmentos que são totalmente digitais. O Genilson começou a falar dele lá, que ele trabalhou no sistema bancário. Hoje em dia, com o Pix, com a portabilidade da conta corrente, você não vai mais no banco, né? Exato. Você, na telefonia móvel também, você transfere seu telefone, sua operadora de TV a cabo, sem sair de casa, tudo feito através de aplicativo. Exatamente. De maneira digital, mas a saúde ainda está engatinhando, né? Exatamente. Mas eu diria para você que a gente está trabalhando para ser protagonista nesse processo de transformação digital. Perfeito. E aí eu passo para o Genilson aí, que também tem muito a contribuir. Eu acho que vocês falaram tudo e acho que a inteligência artificial vai dar um legado muito forte para a saúde. A gente está trabalhando num projeto onde eu posso ler as informações, porque a história clínica do paciente é extremamente importante para qualquer diagnóstico médico. E essa história clínica está onde hoje? A maioria dela está em papel. A maioria dela está em um conjunto de coisas que foram geradas lá atrás. Então, a gente está trabalhando num projeto, que é um projeto que vai trazer quais são as informações importantes que estão nesse papel. Nós vamos fazer um OCR nele, pegar as informações e o pessoal da inteligência artificial vai pegar que informações importantes estão ali, resumir essas informações e entregar para o médico, em vez de ele estar consultando o papel o tempo todo, em vez de ele estar consultando em vários lugares coisas diferentes, às vezes coisas que não são importantes, e ele passa por essas coisas que não são importantes. Então, o que vai para ele é aquilo que é importante, aquilo que aconteceu na vida do paciente e que é importante para ele analisar de acordo com aquilo que está acontecendo com o paciente naquele momento. Então, essa é uma área muito importante, muito interessante,
que a gente tem um olhar muito forte. A gente está olhando isso com muito carinho para ver o que é que a gente consegue obter de informações que ajudem o médico a ter um diagnóstico preciso, olhando a vida pregressa do paciente, seja ela em banco de dados, seja ela em documentos que foram digitalizados, que estavam em papel e que foram digitalizados. Então, essa é uma coisa que eu acho que vai trazer um benefício enorme para a área de saúde. Com certeza. Perfeito, Genilson, obrigada. Bom, pessoal, a gente estourou bem o nosso tempo, mas eu acho que foi uma conversa super válida, então fez sentido a gente estourar um pouquinho, né? Chegamos ao final do nosso evento de hoje e eu quero expressar minha profunda gratidão a todos os participantes e palestrantes que compartilharam seus conhecimentos e experiências sobre os caminhos para a sustentabilidade e impulsionamento das instituições filantrópicas no Brasil. Eu gostaria de agradecer especialmente à Federaçantas pela parceria e pelo apoio contínuo. Sem vocês, esse evento não seria possível. Agora eu convido os nossos palestrantes, aos nossos professores, né? Eu aprendi muito aqui hoje, eu tenho certeza que vocês também, a fazerem as suas considerações finais e se despedirem. Francisco, Valmir, Genilson, sintam-se à vontade para compartilhar aí as suas últimas palavras. Vou deixar com o Francisco, que é o nosso convidado. Cliente sempre em primeiro lugar, né, Valmir? Exatamente. Bom, agradecer pelo convite, a MV, a Federaçantas. Foi um prazer, eu também aprendi muito, viu, Patrícia? É sempre bom, né, a gente ter esses fóruns para compartilhar informação, para né, ter pontos de vistas, né, que trazem para a gente assim, insights importantes como esses aqui de hoje. Espero ter outras oportunidades, né, de participar. Né, foi muito bom, muito bacana mesmo. E fico à disposição, né, de vocês. Até um breve encontro aí. Obrigada, Francisco. Genilson, por favor. Gostaria de agradecer a todo mundo, aprendi muito aqui. A gente sempre aprende, a gente aprende o tempo todo, na vida inteira, a gente aprende, principalmente nesse contato com as pessoas, e isso é um aprendizado contínuo. E gostaria de colocar à disposição de vocês, a Green está aberta para quem quiser conversar, falar e a Green ajudar em alguma coisa que eventualmente cada hospital precise nessa rotina que vai ser cada vez mais frequente de você fazer uma saúde digital. Então, estamos à disposição de vocês para isso também. Obrigada, Genilson. Antes do Valmir falar, Francisco, já tem uma lista de pedidos de visitas aí à Santa Casa para benchmarking, viu? Vamos ter que organizar essa excursão, eu vou participar também. Combinado, Valmir, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito para falar para o público aí dos filantrópicos, e também tem gente que não é da área de filantrópico, e é sempre bom a gente compartilhar o conhecimento, compartilhar o conhecimento, a gente sempre aprende, né? As ideias do Francisco, do Genilson complementam com aquilo que eu falei, então acho muito importante a gente compartilhar esse conhecimento. E eu gostaria só de colocar aqui que o Leandro Lima, que é da Hospital de Clínicas de Itajubá, ele colocou que aplicativos também é uma tendência. Ele tem razão. Os aplicativos é uma tendência, é um empoderamento do paciente e é uma forma também da gente trazer uma tendência. É o cuidado da saúde populacional. É uma visão mais ampla do cuidado da saúde, não só dentro das 4 paredes dos hospitais e das unidades de pronto atendimento. Não, aquilo que ocorre fora dos hospitais é tão importante ou mais importante do que aquilo que acontece dentro. Então, essa saúde populacional também é uma tendência. E muito obrigado pelo convite. Estamos aí disponíveis. Patrícia, nós vamos estar presentes aí no Congresso da Federaçantas, né?
Não, o próximo evento que a gente tem em Minas, a Federação Santos, a gente está sempre junto nos eventos, né? O próximo evento que a gente vai ter em Minas vai ser o Expo Hospital, mas antes eu vou aproveitar o teu gancho para falar um pouquinho. Obrigada, Valmir. Antes de encerrar aqui, eu tenho um anúncio importante, né, para todos que estão nos acompanhando hoje. O MV Experience Forum está se aproximando e estamos oferecendo um desconto exclusivo para todos os participantes dessa live. O evento acontecerá dias 4 e 5 de setembro, Valmir, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e é uma oportunidade imperdível para se aprofundar ainda mais nas inovações e tendências da saúde, além de proporcionar muita troca de experiência e benchmarking, como foi no nosso webinar de hoje. Quem tiver interesse em ir ao evento e não tem ingresso ainda, digita no nosso chat "Eu quero", e o time da MV vai entrar em contato com vocês. E quem também, né, Valmir, tiver interesse em continuar essa conversa e entender mais sobre o que a MV está fazendo para impulsionar a transformação digital nas instituições filantrópicas, entre em contato conosco, que um time de especialistas estará disponível para atendê-los, inclusive o Valmir. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença e participação ativa. Foi um prazer estar com vocês nesta manhã e esperamos, né, que essas discussões de hoje inspirem novas práticas e soluções nas suas instituições. Pessoal, até a próxima. Novamente, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Patrícia. Até a próxima. Obrigada, Francisco. Obrigada, Genilson. Obrigada, Bianca.